galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje veremos decomposição vetorial usando trigonometria. Então vem comigo! Na aula passada nós vimos a decomposição vetorial no papel quadriculado. Nós podemos escrever um vetor inclinado como sendo a soma de um vetor horizontal e um vertical, lembra? Então nós tínhamos aqui um vetor, por exemplo, 5 newtons, apontando naquela direção, e nós escrevemos ele como sendo a soma de dois vetores, um que media 3 newtons, um que media 4 newtons, certo? E aí nós também falamos de versores, então nós podemos escrever aqueles dois vetores, 3 newtons e 4 newtons, em função de I e de J, e somando os dois, encontramos a força resultante em termos dos versores. E aí fizemos exemplos na aula online, depois que é a aula de exercícios, né? O assunto de hoje é a decomposição vetorial usando trigonometria, usando seno, cosseno ou tangente de um certo ângulo, sem o uso do papel quadriculado. Então tá aqui, ó. Acabei de tirar o papel quadriculado, porque imagina, o nosso mundo real não tem um papel quadriculado para você colocar os vetores e tal. Aquela parte inicial que nós vimos com o papel quadriculado é para você entender todas aquelas situações e para chegarmos aqui agora e você compreender como que é feito uma decomposição vetorial, como que é feito usando trigonometria, tendo o ângulo entre dois vetores, enfim, como nós vamos apresentar aqui, tá? Tente encontrar então a força resultante sobre esse objeto, decomponha essa força de 100 newtons nos eixos azulzinho e verdinho, que é horizontal e vertical, até coloquei para vocês aqui já, para vocês conseguirem fazer de melhor forma. Então, transforme esse vetor roxo em outros dois, um nessa direção, outro nessa, e depois encontra a força resultante, tá? Resolvendo então esse exemplo 7, a primeira coisa que podemos fazer é uma pontilhada aqui, formando 90 graus com o eixo azul, que é o eixo horizontal, e também, deixa eu dar um zoom, uma pontilhada aqui, formando também 90 graus com o eixo verde. Com isso, a gente vai ter aquela figura ali de baixo. Note, esse vetor roxo de 100 newtons é o vetor força, que eu chamei aqui vetor F. Então eu coloquei uma pontilhada nele, que agora não existe mais ele. Ele foi trocado por outros dois vetores, um na direção x, outro na direção y. Um no sentido positivo de x, um no sentido positivo de y, certo? Então estou trocando, decompondo F, aqueles 100 newtons, em dois vetores, fx e fy. Esse ângulo aqui é 30 graus. Agora, nesse triângulo que eu destaquei de roxo, é só você fazer ou o seno ou o cosseno do ângulo para encontrar o fx e o fy. Como o θ é igual a 30 graus, o seno de 30 é igual a meio, então já vou substituir meio, igual cateto oposto é o fy, e hipotenusa é igual a 100. Fy, portanto, igual a 50 newtons. Vou destacar esse resultado. Fazendo cosseno de θ, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é igual a fx e a hipotenusa igual a 100. Multiplicando cruzado, teremos que fx, então, é igual a 50 raiz de 3 newtons. Vou destacar este valor também. Encontramos, então, fx e fy, certo?
Agora eu vou pegar esses valores que eu encontrei e fazer o seguinte. Vou colocar aqui do lado desta figura esta outra, colocando os valores de cada força, de cada componente que eu encontrei. Então, a Fx aqui foi igual a 50 raiz de 3, vou colocar agora. A Fy igual a 50. Essa força para baixo aqui também valia 50. E essa força para a esquerda, 20 raiz de 3. Veja, agora nós temos vetores apenas na horizontal e na vertical. Esses dois vetores aqui, de 50 newtons na vertical, um para cima e outro para baixo, se cancelam. E na horizontal, basta diminuirmos o vetor roxinho, horizontal para a direita, do azulzinho, horizontal para a esquerda. Assim, nós teremos a força resultante atuando nesta bolinha. Então, essas duas figuras são iguais. A força resultante, neste caso, vai ser 50 raiz de 3 menos 20 raiz de 3. Portanto, a força resultante terá módulo 30 raiz de 3 newtons. Essa, então, é a nossa resposta. A força resultante terá módulo 30 raiz de 3 newtons. Horizontal para a direita. Na próxima aula, a gente encerra o conteúdo de vetores, falando de estática do ponto material. Esse é o assunto da próxima aula. Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!